História real dessa avó. No dia do casamento, ele confessou algo chocante no altar. Oi, meu nome é Doroteia. Se você gosta de ouvir mais histórias como essa, não esqueça de apertar o botão de se inscrever aí embaixo, se não for inscrita. E deixe seu like para me ajudar, o nosso canal. Compartilha também com aquela amiga que precisa ouvir, que nunca é tarde para recomeçar. E olha, se você tem uma história parecida ou quer me contar alguma coisa, deixa nos comentários que eu leio todos, viu? Agora me conta de qual cidade você está me assistindo. Fico curiosa para saber até onde minha voz está chegando, através dessa telinha. E tem mais uma coisa importante. Fica até o final, porque tem uma lição que só aprendi aos 90 anos e que pode mudar sua vida também. Vai te deixar de queixo caído e com os olhos arregalados. Tudo começou naquela manhã de abril, chegou com um sol dourado que parecia abençoar cada canto da nossa pequena cidade. Acordei antes do galo cantar, com o coração batendo como tambor de festa junina. Era o dia que sonhei desde menina, quando brincava de noiva com o lençol da mamãe na cabeça. O vestido que costurei durante meses estava pendurado no armário, branquinho como nuvem de verão. As mãos tremiam só de olhar para aquele tecido que carregava todos os meus sonhos de ser feliz. O quarto estava cheio de movimento desde cedo. Minhas irmãs corriam de um lado para o outro, ajeitando flores, passando ferro no véu que a vovó Ana tinha usado no casamento dela. O cheiro de café forte subia da cozinha, misturado com o perfume das rosas que colhemos no quintal, antes do sol esquentar. Cada detalhe tinha sido planejado com carinho, cada fita escolhida, pensando no sorriso que ele faria quando me visse caminhando na direção dele. Nada podia dar errado naquele dia que parecia saído de um sonho bom. Quando comecei a me arrumar, o espelho refletia uma mulher que mal reconhecia. Os cabelos presos em cachos delicados, a maquiagem suave que realçava os olhos que brilhavam de expectativa. O vestido caiu no corpo como se tivesse nascido para mim. Cada prega no lugar certo, cada botão de pérola contando uma história de amor. As lágrimas quiseram vir, mas segurei firme. Não podia estragar a maquiagem no dia mais importante da minha vida. Tudo estava perfeito, exatamente como imaginei durante todos esses anos de namoro. O som dos sinos da igreja começou a tocar ao longe, chamando os convidados para a cerimônia. Meu coração disparou quando ouvi aquele som sagrado que marcaria o início da minha nova vida. Olhei pela janela e vi as pessoas caminhando em direção à igreja, todas arrumadas e sorridentes, carregando flores e bons desejos. Era como se a cidade inteira estivesse celebrando comigo. O vento suave balançava as cortinas, trazendo o perfume das flores do jardim da igreja, onde em poucos minutos eu estaria de mãos dadas com o homem que escolhi para dividir todos os meus dias. A carruagem que papai alugou para a ocasião estava parada na porta de casa, enfeitada com fitas brancas e rosas vermelhas. Os cavalos limpos e penteados pareciam entender a importância do momento. Respirei fundo, ajeitei o véu uma última vez e caminhei até a sala onde papai me esperava. Quando nossos olhos se encontraram, vi lágrimas escorrerem pelo rosto daquele homem forte, que sempre foi meu herói. Nem precisou falar nada. O orgulho nos olhos dele disse tudo. Naquele momento, senti que estava pronta para começar o capítulo mais bonito da minha história. Sentada na carruagem ao lado do papai, observava a paisagem familiar ganhando um brilho diferente. As casas que via todos os dias pareciam mais coloridas, as árvores mais verdes, o céu mais azul. Era como se o mundo inteiro conspirasse para fazer daquele dia algo mágico e inesquecível. O barulho das rodas na terra batida marcava o ritmo dos meus pensamentos, todos voltados para ele, para as palavras bonitas que trocaríamos no altar, para os planos que fizemos de construir uma família cheia de amor. A igreja já aparecia no horizonte, com sua torre branca apontando para o céu, como se fosse um farol guiando meu destino. Você já viveu um momento em que tudo parecia perfeito demais para ser real? Conte nos comentários como foi esse dia especial na sua vida e o que aconteceu depois. A chegada à igreja. A carruagem parou suavemente na frente da igreja, e o silêncio que se fez foi diferente de qualquer coisa que já tinha sentido. Era como se até os passarinhos tivessem parado de cantar
para prestar atenção naquele momento. Papai desceu primeiro e estendeu a mão para me ajudar, mas suas mãos tremiam tanto quanto as minhas. Quando meus pés tocaram o chão, senti um arrepio subir pela espinha. Uma mistura de nervoso e ansiedade que fazia meu coração bater descompassado. As pessoas que estavam na porta da igreja se viraram para me ver, e os sorrisos nos rostos delas me deram a força que precisava para dar os primeiros passos. Tudo estava acontecendo de verdade. O adro da igreja estava repleto de convidados que sussurravam palavras carinhosas quando me viam passar. Tia Rosa secava as lágrimas com o lenço de renda, prima Helena acenou discretamente, e até seu João, que nunca demonstrava emoção, tinha um sorriso orgulhoso no rosto. O vestido roçava no chão de pedra, fazendo um barulhinho suave que me lembrava das histórias de princesa que mamãe contava quando era pequena. Cada passo que dava me aproximava mais do altar, mais dele, mais do momento que mudaria minha vida para sempre. O perfume das flores que enfeitavam a entrada da igreja misturava com o incenso, criando um cheiro que guardaria para sempre na memória. Quando chegamos na porta principal, parei por alguns segundos para respirar e me preparar. Através das portas abertas, conseguia ver o altar lá no fundo, iluminado pelas velas e decorado com as flores mais bonitas da região. As pessoas já estavam todas em seus lugares, viradas na nossa direção, esperando o momento da entrada da noiva. O órgão começou a tocar aquela música solene que escolhemos juntos, e cada nota parecia ecoar dentro do peito, mexendo com sentimentos que nem sabia que existiam. Papai apertou meu braço carinhosamente e sussurrou no meu ouvido que estava orgulhoso da mulher que me tornei. O primeiro passo para dentro da igreja foi como atravessar um portal para outra dimensão. A música encheu todo o espaço sagrado, e centenas de olhos se voltaram para mim com carinho e expectativa. Caminhei devagar, saboreando cada segundo daquele momento único, sentindo o peso do véu nas costas e a suavidade do tecido do vestido contra a pele. Cada banco que passava revelava rostos conhecidos, pessoas que fizeram parte da minha história e agora testemunhavam o início de um novo capítulo. O corredor parecia infinito e ao mesmo tempo curto demais, como se o tempo tivesse suas próprias regras naquele lugar sagrado. Mas foi quando consegui enxergar ele lá na frente que todo o nervosismo se transformou em algo diferente. Estava de costas para mim, esperando, e só de ver a postura dele, o jeito que segurava as mãos, senti uma onda de amor que quase me fez tropeçar. O padre estava ao lado, sorrindo com aquela tranquilidade de quem já havia presenciado muitas uniões sagradas. As flores do altar pareciam mais vivas, as velas mais brilhantes, e até o ar dentro da igreja parecia mais puro. Era como se todos os elementos conspirassem para criar o cenário perfeito para o momento mais importante das nossas vidas. Quando chegamos mais perto do altar, ele finalmente se virou para me ver. O que aconteceu naquele instante ainda me arrepia só de lembrar. O sorriso que esperava ver no rosto dele não estava lá. Em vez disso, encontrei uma expressão que nunca tinha visto antes. Uma mistura estranha de tristeza, medo e algo que não conseguia decifrar. Os olhos que sempre brilharam quando me olhavam agora pareciam distantes, como se estivesse vendo uma estranha caminhando na direção dele. Senti um frio na barriga que não tinha nada a ver com o nervosismo de noiva. Alguma coisa estava diferente, muito diferente do que imaginei. Você já percebeu que algo estava errado só pelo olhar de alguém especial? Compartilhe nos comentários qual foi sua reação naquele momento. O olhar estranho. Tentei sorrir para ele, esperando que aquela expressão estranha fosse apenas nervosismo de noivo. Mas quando nossos olhos se encontraram de verdade, senti como se o chão tivesse se movido embaixo dos meus pés. Não era o homem apaixonado que me pediu em casamento embaixo da mangueira no quintal de casa. Nem aquele que passava horas falando sobre os filhos que teríamos e a casa que construiríamos juntos. Era quase um desconhecido vestido com o terno que escolhemos juntos, mas com um olhar que me gelava por dentro. Papai deve ter sentido minha hesitação porque apertou meu braço mais forte, como se quisesse me dar coragem para continuar. Mas a coragem estava se esvaindo a cada passo que dava. Quando finalmente chegamos ao altar, papai me entregou a ele seguindo a tradição.
mas percebi que o aperto de mão entre os dois foi diferente do que ensaiamos. Não houve aquele sorriso cúmplice entre sogro e genro, nem a emoção que esperávamos dividir naquele momento sagrado. Ele apenas acenou com a cabeça, sério demais para alguém que estava prestes a se casar com a mulher que amava. Fiquei ao lado dele, tentando entender o que estava acontecendo, mas ele evitava olhar diretamente nos meus olhos. Quando o padre começou a cerimônia com as palavras de sempre sobre o matrimônio ser uma união sagrada, senti que havia algo muito errado naquela cena que deveria ser perfeita. O padre falava sobre amor, fidelidade e compromisso, mas as palavras pareciam ecoar no vazio, como se não fizessem sentido para ele. Observei seu perfil enquanto fingia prestar atenção na cerimônia e notei que estava suando muito mais do que o normal. As mãos tremiam de um jeito que não tinha nada a ver com emoção de casamento. Era um tremor nervoso, do tipo que aparece quando alguém está prestes a fazer algo que não quer fazer. Tentei sussurrar seu nome baixinho, mas ele não reagiu. Continuou olhando para frente como se estivesse em outro mundo. A sensação de que algo terrível estava para acontecer crescia dentro de mim como uma nuvem escura. As pessoas na igreja começaram a sussurrar entre si, e pude perceber pelos cantos dos olhos que não eram os únicos que notavam algo estranho. Mamãe, que estava na primeira fila, tinha uma expressão preocupada que tentava disfarçar com um sorriso forçado. Minha irmã mais nova me olhava com aqueles olhos grandes, como se pressentisse que algo não estava certo. Até mesmo o padre pareceu hesitar por um momento, olhando para ele com uma expressão questionadora antes de continuar com as palavras da cerimônia. O silêncio que se fez na igreja não era o silêncio respeitoso de uma cerimônia sagrada, mas sim aquela quietude pesada que antecede uma tempestade. Quando chegou o momento dos votos, o padre se virou para ele primeiro, como era de costume. As palavras que saíram da boca do religioso pareciam carregar um peso diferente. Você aceita esta mulher como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe? O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Podia sentir o coração de cada pessoa presente batendo no mesmo ritmo acelerado que o meu. Ele abriu a boca como se fosse falar, mas nenhum som saiu. Fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, e quando os abriu novamente, havia algo decidido naquele olhar que me assustou ainda mais. Foi então que aconteceu algo que jamais imaginei que pudesse presenciar num altar. Em vez de responder com o tradicional "aceito" que esperávamos há meses, ele se virou completamente para mim, pegou minhas mãos com uma força que chegou a machucar e disse alto o suficiente para toda na igreja escutar: "Antes de responder isso, preciso contar uma verdade que venho escondendo de você. O mundo parou. O órgão parou de tocar. As pessoas pararam de respirar e até mesmo as velas pareceram diminuir suas chamas. Senti as pernas ficarem bambas e só não caí porque ele estava segurando minhas mãos. O que viria depois daquela frase mudaria não só o rumo daquele casamento, mas toda a minha vida. Você já pressentiu que algo terrível estava para acontecer, mesmo quando tudo parecia normal? Deixe nos comentários como seu instinto reagiu naquele momento. A confusão chocante. As palavras que saíram da boca dele ecoaram pela igreja como um trovão em dia de céu azul. Doroteia, eu não sou quem você pensa que sou. A voz tremia tanto que quase não conseguia formar as frases direito. Senti como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada sobre mim. E por um momento pensei que fosse desmaiar ali mesmo, na frente de todo mundo. As mãos dele apertavam as minhas com tanta força que começaram a doer, mas não conseguia me mexer, nem falar, nem sequer respirar direito. O silêncio na igreja era tão pesado que dava para ouvir até o barulho do vento batendo nas janelas. Todos os olhos estavam fixos em nós, mas era como se fôssemos os únicos no mundo naquele momento terrível. Meu verdadeiro nome não é Carlos. A segunda bomba explodiu antes mesmo que eu conseguisse processar a primeira. Senti o mundo girar e as lágrimas começarem a embaçar minha visão. Como assim não era Carlos? Era o nome que repetia há 3 anos, o nome que rabiscava nas cartas de amor, o nome que já tinha imaginado junto com o meu
depois do casamento. Minhas pernas começaram a tremer tanto que tive que me apoiar no altar para não cair. Meu nome é Roberto Silva e eu fugi da polícia há 4 anos por um crime que não cometi. A igreja inteira pareceu sugar todo o ar de uma vez só. E os murmúrios começaram como um zunido baixo que ia crescendo aos poucos. O padre, que já tinha visto muita coisa na vida, ficou pálido como a parede da igreja e não sabia se interrompia a cerimônia ou deixava ele continuar falando. Eu queria gritar, queria correr, queria que tudo aquilo fosse um pesadelo do qual acordaria na minha cama, rindo da situação maluca que minha mente tinha inventado. Mas as mãos dele segurando as minhas eram reais demais. O cheiro do incenso era real demais. E os rostos chocados de todos os convidados eram reais demais para ser apenas um sonho ruim. Eu vim para esta cidade me escondendo, pensando que ficaria apenas alguns meses. Mas aí te conheci e tudo mudou. As palavras saíam como se fossem vidro, cortando a garganta dele. Tentei ir embora várias vezes nos primeiros meses, mas não conseguia. Você me fez sentir como se pudesse ser uma pessoa diferente, como se pudesse ter uma vida normal. As lágrimas corriam pelo rosto dele sem parar. E ver aquele homem que sempre foi forte chorando daquele jeito me partiu em pedaços ainda menores do que já estava. Cada dia que passava ao seu lado, a mentira ficava maior, mais pesada, até que virou essa montanha que não conseguia mais carregar sozinho. Mamãe levantou da primeira fila e veio na nossa direção, mas papai a segurou pelo braço, entendendo que aquilo ainda não tinha acabado. O burburinho na igreja aumentava, mas ainda conseguia ouvir cada palavra que saía da boca dele. Ontem à noite soube que descobriram onde estou. Não tenho mais tempo para fugir e não posso deixar você casar com uma mentira. A dor no peito era tanta que achei que fosse morrer ali mesmo, vestida de noiva, no dia que deveria ser o mais feliz da minha vida. O crime pelo qual me acusam foi uma briga que terminou mal. Um homem morreu, mas não fui eu quem matou. Estava no lugar errado, na hora errada, e quando percebi, toda a cidade estava atrás de mim. Senti como se meu coração fosse explodir dentro do peito. 3 anos de relacionamento baseados numa mentira. 3 anos planejando um futuro com um homem que nem existia de verdade. Eu te amo de verdade, Doroteia. Essa é a única coisa que nunca foi mentira entre nós. As lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo meu rosto, carregando junto a maquiagem que tinha feito com tanto carinho naquela manhã. Mas não posso te arrastar para essa vida de fugitivo. Não posso te fazer viver olhando por cima do ombro o tempo todo. Não posso... A voz dele se quebrou completamente. E foi aí que consegui encontrar as minhas próprias palavras. Por quê? Foi tudo que saiu da minha boca. Um sussurro quebrado que carregava 3 anos de amor verdadeiro. E uma vida inteira de sonhos despedaçados. Por que só agora? Naquele momento soube que nada nunca mais seria como antes. Você já descobriu que alguém muito próximo guardava um segredo que mudava tudo? Conte nos comentários qual foi o momento mais difícil de processar essa revelação. O caos na igreja. A pergunta que fiz ecoou pela igreja como um grito de dor. E foi como se tivesse aberto as comportas de uma represa. As pessoas começaram a se levantar dos bancos, sussurrando umas com as outras. Algumas apontando na nossa direção, com expressões de choque e indignação. Tia Rosa começou a chorar alto. Mamãe tentou se aproximar novamente, mas dessa vez papai não conseguiu segurá-la. O padre, completamente perdido numa situação que nunca tinha vivido, tentou acalmar os ânimos levantando as mãos, mas sua voz se perdeu no meio do barulho que tomava conta do lugar sagrado. Roberto, porque agora sabia que esse era seu verdadeiro nome. Continuava segurando minhas mãos, mas eu não conseguia mais sentir nada além de um frio que subia pelos braços. Porque eu achei que conseguiria levar essa mentira para sempre. Ele respondeu com a voz quebrada. Porque eu achei que o amor seria suficiente para me transformar numa pessoa diferente. As palavras dele eram como facadas no que restava do meu coração. 3 anos acreditando num homem que nunca existiu. 3 anos construindo sonhos sobre uma base de mentiras.
Prima Helena se aproximou por trás, colocando a mão no meu ombro como se quisesse me dar força. Mas eu estava tão paralisada que nem consegui me virar para ela. O véu que vovó Ana tinha usado no casamento dela agora pesava na minha cabeça como uma coroa de espinhos. Cada pérola do vestido que costurei com tanto carinho parecia arranhar minha pele. O barulho na igreja aumentou quando o primo José se levantou do banco e gritou: "Então você enganou nossa menina por 3 anos?" A voz dele estava carregada de raiva. E outros homens da família começaram a se mexer nos assentos, como se fossem tomar alguma atitude. Roberto largou minhas mãos pela primeira vez desde que começou a confissão e se virou na direção deles, mas não com medo, com uma tristeza tão profunda que até mesmo no meio da minha dor, senti pena dele. "Eu sei que mereço qualquer coisa que vocês queiram fazer comigo", disse alto o suficiente para toda na igreja escutar. "Mas antes que façam, deixem eu terminar de explicar para ela." Mamãe finalmente conseguiu chegar até mim e me abraçou por trás, sussurrando no meu ouvido que tudo ficaria bem. Mas ambas sabíamos que nada ficaria bem nunca mais. Senti o perfume dela misturado com o cheiro das flores do altar. E por um momento foi como ser criança de novo, quando ela conseguia consertar qualquer machucado com um beijo. Mas esse machucado era grande demais, profundo demais, e nem todos os beijos do mundo conseguiriam curar. "Minha filha", ela sussurrou, "você não precisa ouvir mais nada. Vamos embora daqui." Mas eu precisava ouvir. Precisava entender como 3 anos da minha vida tinham sido construídos sobre areia movediça. "Continue falando", consegui dizer, mesmo com a voz tremendo tanto que mal reconhecia como minha. "Quero saber tudo. Mereço saber tudo." Roberto fechou os olhos por um momento, respirou fundo, e quando os abriu, havia uma determinação ali que não tinha visto antes. O padre tentou mais uma vez controlar a situação, dizendo que talvez fosse melhor conversar em particular, mas levantei a mão para ele parar. Se ia descobrir que minha vida inteira era uma mentira, que fosse ali, na frente de todos, no lugar onde deveria ter começado minha verdadeira felicidade. O homem que morreu era o irmão de um político da cidade onde eu morava. Roberto começou novamente, e o silêncio voltou a tomar conta da igreja. Eu estava defendendo uma moça que ele estava maltratando numa festa. A briga saiu do controle. Ele caiu e bateu a cabeça numa pedra. As palavras saíam devagar, como se cada uma machucasse ao deixar a boca dele. Quando chegaram no local, ele já estava morto e eu estava ao lado do corpo. Ninguém quis escutar minha versão. Ninguém quis saber que eu estava tentando ajudar alguém. O burburinho recomeçou, mas dessa vez era diferente. Algumas pessoas pareciam estar processando que talvez ele não fosse o monstro que imaginaram nos primeiros minutos. Fugi porque sabia que não teria chance numa cidade onde o político mandava na polícia e na justiça. Fugi porque sabia que me condenariam sem nem me dar direito de defesa. Você já viveu uma situação onde teve que escolher entre escutar uma verdade dolorosa ou fugir dela? Compartilhe nos comentários qual foi sua decisão e como se sentiu depois. A verdade completa. As palavras de Roberto ecoaram pela igreja com um peso que transformou completamente o clima do lugar. Senti como se estivesse assistindo um filme, onde não sabia mais quem era o herói e quem era o vilão. O homem que eu amava tinha mentido sobre tudo, mas talvez tivesse fugido tentando salvar a própria vida. Minha cabeça girava tentando processar informações demais ao mesmo tempo, enquanto meu coração se debatia entre a raiva da traição e a dor de imaginar ele sozinho, com medo, correndo de uma acusação injusta. Mamãe apertou meu braço mais forte, como se soubesse que eu estava prestes a desabar. O vestido que parecia tão lindo pela manhã agora pesava nos ombros como se fosse feito de chumbo. "Quando cheguei nesta cidade, consegui trabalho na fazenda do seu Antônio, usando documentos falsos", Roberto continuou. E cada palavra era como uma pedra jogada no lago da minha vida, criando ondas que chegavam até as margens mais distantes dos meus sentimentos. Pensei que ficaria apenas o tempo necessário para juntar dinheiro e ir para longe, talvez para o norte, onde ninguém me conhecesse.
O seu Antônio, que estava sentado no banco do meio, balançou a cabeça com uma expressão de quem finalmente entendia certas coisas estranhas que tinha notado no comportamento do funcionário. Mas aí você apareceu naquele domingo na praça, com aquele vestido azul e aquele sorriso que iluminava tudo ao redor. A lembrança daquele primeiro encontro me atingiu como um soco no estômago. Lembrava perfeitamente do dia. Era a festa do padroeiro. Eu estava ajudando a decorar a praça quando derrubei um punhado de flores. Ele apareceu do nada para me ajudar a juntar. E quando nossos dedos se tocaram pegando a mesma rosa, senti uma eletricidade que nunca tinha sentido antes. Conversamos a tarde inteira. E quando o sol se pôs, eu já sabia que tinha encontrado o homem da minha vida. Agora descobria que até mesmo aquele encontro casual tinha sido construído sobre uma mentira. Naquele dia, decidi que talvez pudesse ter uma vida normal, que talvez o passado pudesse ficar enterrado para sempre. Inventei o nome Carlos porque tinha medo que descobrissem quem eu realmente era. A confissão continuava despedaçando cada memória boa que tínhamos construído juntos. Mas tudo mais foi verdade, Doroteia. Cada palavra de amor, cada promessa, cada momento que passamos juntos, tudo isso foi real. As lágrimas voltaram a escorrer pelo meu rosto, lavando os últimos vestígios da maquiagem que tinha caprichado tanto pela manhã. Como distinguir o que era verdade do que era mentira, quando até mesmo o nome dele era falso? Prima Helena me ofereceu um lenço, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo. O chão de pedra da igreja parecia se mover embaixo dos meus pés. Ontem à noite recebi um recado que mudou tudo. A voz de Roberto ficou ainda mais baixa, forçando a igreja inteira a fazer silêncio para conseguir escutar. Soube que um homem novo chegou na cidade fazendo perguntas sobre alguém com minha descrição. Soube que ofereceram dinheiro para quem desse informações sobre um foragido da justiça. O frio que senti na barriga foi diferente de qualquer coisa que já tinha experimentado. Era como se soubesse que o pior ainda estava por vir. E soube também que descobriram evidências novas sobre a morte daquele homem. Evidências que provam minha inocência. Por um momento, o mundo parou completamente. Até mesmo os murmúrios cessaram. Há 4 anos, uma mulher que presenciou tudo teve medo de falar a verdade porque o irmão do morto ameaçou a família inteira. Roberto se virou completamente para mim. E pela primeira vez desde que começou a falar, consegui ver nos olhos dele o homem que conhecia e amava. Mas agora ela decidiu contar o que realmente aconteceu naquela noite. A polícia está vindo me buscar, não para me prender, mas para me levar de volta e esclarecer tudo oficialmente. O alívio que senti foi tão grande que quase caí no chão. Mas ao mesmo tempo, uma raiva enorme tomou conta de mim. Então você sabia disso ontem à noite? E mesmo assim, deixou eu acordar hoje, achando que assim ia casar com Carlos, que ia começar uma vida nova com um homem que nem existe? Você já passou por uma situação onde descobriu que alguém guardou uma informação importante que mudaria completamente sua decisão? Conte nos comentários como reagiu a essa revelação. A raiva e a dor. A pergunta que fiz ecoou pela igreja carregada de uma raiva que nem sabia que existia dentro de mim. Roberto abaixou a cabeça como se tivesse levado um tapa, e por um momento pensei que não fosse responder. A igreja inteira segurava a respiração, esperando a justificativa que talvez pudesse explicar por que um homem deixaria a mulher que ama acordar no dia do casamento sem saber que a vida inteira dela estava prestes a desmoronar. Mamãe apertou minha mão, tentando me acalmar, mas a fúria que crescia no peito era maior que qualquer consolo. 3 anos de namoro, meses de preparativos, uma vida inteira de sonhos. E ele soube ontem à noite que tudo podia ser diferente. Mas preferiu me deixar descobrir no altar, na frente de todo mundo. Eu tentei te contar ontem. A voz dele saiu tão baixa que mal dava para escutar. Fui até sua casa 3 vezes durante a noite. Mas sempre que via a luz do seu quarto acesa, imaginava você arrumando os últimos detalhes. Talvez passando o vestido, talvez escrevendo os votos que preparou para hoje. As lágrimas escorriam pelo rosto dele sem parar, mas não sentia a menor vontade de consolá-lo.
A dor era grande demais. A sensação de ter sido enganada por tanto tempo era forte demais. Cada vez que levantava a mão para bater na porta, pensava no seu sorriso quando falava sobre o casamento, na felicidade nos seus olhos quando planejávamos nossa lua de mel. Então preferiu me deixar descobrir aqui, na frente de todos? A voz saiu mais alta do que pretendia, carregada de uma dor que cortava como vidro. Preferiu me deixar vestir este vestido, caminhar até este altar, receber os parabéns de todo mundo, para só então me contar que nossa vida inteira foi construída sobre mentiras. Senti as pernas bambearem novamente, mas dessa vez era a raiva que me sustentava de pé, não o amor. Prima Helena segurou meu braço, sussurrando que talvez fosse melhor sair dali. Mas eu não podia sair. Precisava entender como o homem que amava conseguiu me causar tanta dor num momento que deveria ser perfeito. Você tem ideia do que fez comigo? Do que fez com toda essa gente que veio aqui para celebrar nosso amor? Eu sei que não tenho desculpa. Roberto levantou a cabeça e me encarou com uma coragem que não mostrava há minutos. Eu sei que sou um covarde por ter deixado chegar até aqui. Mas eu não conseguia imaginar minha vida sem você. A igreja começou a ficar agitada novamente, com pessoas sussurrando e se mexendo nos bancos. Tia Rosa chorava alto, abanando o rosto com o leque que sempre carregava. E até mesmo o padre parecia perdido sobre o que fazer numa situação tão fora do comum. Quando soube ontem que talvez pudesse limpar meu nome, a primeira coisa que pensei foi que poderíamos ter uma vida de verdade, sem precisar olhar por cima do ombro, sem medo de ser descoberto. Mas então, por que não me contou isso ontem? A pergunta saiu como um grito de dor, que ecoou pelas paredes da igreja. Por que deixou eu acordar hoje achando que ia me casar com Carlos, que ia começar uma vida nova com o homem que amo, para só agora descobrir que esse homem nem existe? Senti como se meu coração fosse explodir dentro do peito. O vestido que parecia tão bonito pela manhã, agora grudava no corpo suado pelo nervosismo e pela raiva. O véu da vovó Ana, que deveria me trazer sorte no casamento, pesava na cabeça como se fosse feito de chumbo. Você tem ideia de como me sinto agora? Você tem ideia do que é descobrir que amei um fantasma por 3 anos? Porque eu tive medo que você não quisesse mais se casar comigo se soubesse a verdade. A confissão final saiu num sussurro quebrado, que chegou até mim como uma lâmina afiada. Porque eu tive medo de perder você. Mesmo sabendo que mentir era errado, mesmo sabendo que você merecia saber a verdade. As palavras dele confirmaram o que meu coração já sabia. Durante todos esses anos, Roberto nunca confiou realmente em mim. Nunca acreditou que nosso amor fosse forte o suficiente para enfrentar qualquer tempestade. Nunca me deu a chance de escolher ficar ao lado dele mesmo sabendo de toda essa verdade. Naquele momento, percebi que talvez a mentira sobre o nome fosse apenas a ponta de um iceberg muito maior e mais perigoso. Você já se sentiu traído não apenas pela mentira, mas por alguém não confiar no seu amor o suficiente para contar a verdade? Compartilhe nos comentários qual foi o momento mais doloroso dessa descoberta. A respiração de Doroteia ficou presa na garganta quando viu o noivo se aproximar devagar do altar. Seus passos ecoavam no silêncio absoluto que havia tomado conta da igreja. Cada som amplificado pelo peso daquele momento. As pessoas sussurravam entre si, tentando entender o que estava acontecendo, mas ninguém ousava falar alto demais. O padre permanecia imóvel, suas mãos cruzadas sobre o peito, esperando. A noiva continuava de pé, seu véu tremulando ligeiramente com cada respiração acelerada. O tempo parecia ter parado naquele instante tenso. Eu preciso contar a verdade, disse ele, sua voz rachando no meio da frase. O microfone captou cada sílaba, espalhando suas palavras por toda a igreja como ondas em um lago calmo. Doroteia sentiu seu coração acelerar quando percebeu que aquela confissão era apenas o começo. Os convidados se inclinaram para a frente, alguns se levantando das cadeiras para ouvir melhor. A mãe da noiva levou a mão ao peito, seus olhos se enchendo de lágrimas antes mesmo de saber o que viria. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o tilintar dos lustres balançando suavemente. Ele olhou diretamente nos olhos da mulher, que estava prestes a se tornar sua esposa.
Eu não posso me casar com você, sabendo que meu coração pertence a outra pessoa. Suas palavras saíram como uma confissão dolorosa, que ele guardava há anos. A noiva cambaleou ligeiramente, como se tivesse levado um soco invisível no estômago. Seus dedos apertaram o buquê com tanta força que algumas pétalas começaram a cair no chão de mármore. Doroteia viu lágrimas começarem a escorrer pelo rosto da moça, manchando a maquiagem perfeita que havia levado horas para ficar pronta. O padre deu um passo à frente, tentando intervir, mas parou quando percebeu que ainda havia mais por vir. A pessoa que eu amo está aqui nesta igreja, ele continuou, sua voz ganhando uma força estranha que Doroteia nunca tinha ouvido antes. Todos os olhos se voltaram para ele, tentando decifrar para onde ele estava olhando. A tensão no ar era palpável, como se a própria atmosfera tivesse se tornado densa e difícil de respirar. Alguns convidados começaram a se virar nas cadeiras, procurando descobrir quem poderia ser essa pessoa misteriosa. A noiva seguiu o olhar dele, sua expressão mudando de dor para confusão, depois para algo que parecia próximo do horror. Doroteia sentiu um arrepio subir pela espinha quando percebeu a direção exata daquele olhar fixo. Ele estava olhando diretamente para o pai da noiva. O homem de cabelos grisalhos que estava sentado na primeira fileira, vestindo um terno impecável e segurando um lenço para enxugar as lágrimas de emoção que havia derramado durante a cerimônia. O mesmo homem que havia caminhado com a filha até o altar apenas alguns minutos antes, entregando-a com um sorriso orgulhoso. Agora seus olhos estavam arregalados de choque, seu rosto perdendo toda a cor, enquanto entendia o significado daquelas palavras. A igreja inteira ficou em silêncio mortal, como se todos tivessem parado de respirar ao mesmo tempo. Doroteia viu o momento exato em que a realidade daquela confissão atingiu cada pessoa presente. O som de um grito abafado ecoou pela igreja quando a noiva finalmente compreendeu o que estava acontecendo. Ela deixou cair o buquê, suas mãos voando para cobrir o rosto, enquanto soluços incontroláveis tomavam conta do seu corpo. Não, não, não! Ela repetia entre as lágrimas, balançando a cabeça como se pudesse desfazer aquela realidade, apenas negando-a. O pai dela se levantou lentamente da cadeira, suas pernas tremendo visivelmente enquanto tentava processar a situação. Doroteia viu o homem levar a mão ao peito, como se estivesse tendo dificuldade para respirar. A mãe da noiva desmaiou na cadeira ao lado, sendo amparada rapidamente pelas outras mulheres da família. O caos estava apenas começando a se instalar naquele lugar sagrado, que deveria ter sido palco de alegria. Agora me conte, já passou por uma situação onde a verdade veio à tona no momento mais inesperado? Deixe nos comentários como você reagiria se estivesse nessa igreja naquele dia. O padre tentou intervir, erguendo suas mãos trêmulas para tentar restaurar alguma ordem naquele caos que havia se instalado. Meus filhos, por favor... Sua voz ecoou pelo microfone, mas suas palavras pareciam pequenas demais para conter a tempestade que havia começado. Doroteia viu quando o homem mais velho finalmente encontrou forças para falar, sua voz saindo rouca e quebrada. Como você pode fazer isso com minha filha? O noivo não desviou o olhar, mantendo seus olhos fixos no pai da noiva com uma intensidade que fazia o ar parecer eletrificado. A congregação estava dividida entre aqueles que sussurravam indignados e outros que permaneciam em silêncio chocado. Algumas pessoas começaram a se levantar das cadeiras, como se quisessem fugir daquele momento constrangedor. Mas ninguém conseguia realmente sair. A noiva cambaleou para trás, apoiando-se no altar para não cair. Pai, ela sussurrou, sua voz tão baixa que apenas os que estavam mais próximos conseguiram ouvir. Seus olhos buscavam desesperadamente uma explicação, uma negação, qualquer coisa que pudesse desfazer aquela revelação devastadora. O pai dela evitou seu olhar, suas mãos tremendo enquanto tentava encontrar palavras que simplesmente não existiam. Doroteia observou quando lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do homem. Não lágrimas de alegria como as que havia derramado momentos antes, mas lágrimas de culpa e desespero. A mãe da noiva havia voltado a si, mas permanecia em sua cadeira, olhando fixamente para o marido com uma expressão de incredulidade. O silêncio entre eles falava mais alto que qualquer grito. Há quanto tempo?
A pergunta saiu da boca da noiva como um sussurro quebrado, mas o microfone captou suas palavras e as espalhou por toda a igreja. O noivo baixou a cabeça pela primeira vez, como se o peso daquela pergunta fosse maior do que ele podia suportar. 3 anos, ele respondeu, sua confissão ecoando pelas paredes sagradas como uma sentença. Doroteia viu o momento exato em que aquela resposta atingiu a noiva como uma bala, fazendo-a dobrar o corpo como se estivesse sentindo dor física. 3 anos significava que o relacionamento havia começado antes mesmo do noivado ser anunciado. Significava mentiras, traições e uma farsa que havia durado tempo demais. A congregação começou a murmurar mais alto, o choque inicial dando lugar à indignação. O pai da noiva finalmente se aproximou do altar, seus passos vacilantes ecoando no mármore frio. Você destruiu minha família, ele disse, sua voz carregada de uma dor que Doroteia jamais havia ouvido antes. O noivo ergueu o rosto, encontrando os olhos do homem que amava, e por um momento, houve algo que parecia quase como alívio em sua expressão. Eu não podia mais mentir, ele respondeu, sua voz ganhando uma firmeza inesperada. Não podia começar um casamento baseado em mentiras quando meu coração estava em outro lugar. A noiva soltou um grito de raiva e desespero, arrancando o véu da cabeça e jogando-o no chão com força. Seus cabelos, que haviam sido penteados com tanto cuidado, agora caíam desarrumados ao redor de seu rosto manchado de lágrimas. A mãe da noiva se levantou lentamente de sua cadeira, caminhando em direção ao marido com passos medidos e deliberados. Doroteia viu quando ela parou bem na frente dele, estudando seu rosto como se estivesse vendo um estranho. Quantas outras mentiras? Ela perguntou, sua voz cortante como uma lâmina. O homem abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. A pergunta pairou no ar como uma ameaça, carregada de anos de suspeitas que talvez sempre estiveram lá, esperando o momento certo para emergir. Os convidados observavam aquela implosão familiar com uma mistura de fascinação e horror, como espectadores de um acidente que não conseguiam parar de olhar. O casamento havia se transformado em um tribunal público, onde segredos enterrados vinham à luz sob os olhos de Deus e de todos os presentes. As damas de honra finalmente reagiram, correndo para amparar a noiva que parecia prestes a desmaiar. Elas a envolveram em seus braços, formando um círculo protetor ao redor dela, enquanto tentavam sussurrar palavras de conforto que soavam vazias naquele momento. Doroteia observou quando uma das madrinhas olhou diretamente para o noivo com uma expressão de ódio puro, como se quisesse atacá-lo ali mesmo, no altar sagrado. O organista havia parado de tocar há muito tempo, mas o eco da música nupcial ainda parecia reverberar pelas paredes, criando um contraste cruel com a tragédia que se desenrolava. O fotógrafo, que havia estado capturando cada momento da cerimônia, baixou sua câmera lentamente, percebendo que aquelas imagens jamais seriam colocadas em um álbum de casamento. A igreja, que minutos antes pulsava com alegria e esperança, agora respirava traição, dor e o fim definitivo de várias vidas como elas eram conhecidas. E você, consegue imaginar o que passava pela cabeça de cada pessoa naquela igreja naquele momento? Compartilhe nos comentários qual seria sua primeira reação se presenciasse uma confissão dessas. Se você quer continuar acompanhando as nossas histórias, das nossas vovós, é que aqui no nosso canal mostra que nunca é tarde para ser feliz. Ative as notificações aqui do canal Diário da Vovó 3, porque cada história que é contada aqui é um lembrete de que a vida ainda tem muito para oferecer para quem tem coragem de aceitar os presentes que ela traz. Você está disposto a abrir seu coração mais uma vez? Ou vai deixar o medo decidir o resto da sua história? Deixe a sua resposta aqui embaixo, nos comentários. Vou deixar mais um vídeo aqui no final. Essa outra história desta vovó vai te surpreender. Clica e vai assistir. Beijão da vovó Doroteia. Um abraço e um beijo. E fiquem todos com Deus.